Olá, muito bom começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM, ao vivo e também pela tvexito.com.br. E eu quero lembrá-los que aqui você participa conosco por e-mail, é verdade, liliane@tvexito.com.br e por telefone também, no 5081-3782, é o telefone do ouvinte, anotou? Não? 11, porque é São Paulo, 5081-3782. Gente, eu recebo aqui com muita alegria a nutricionista Roseli Lauton, especialista em nutrição clínica. Como vai, Roseli? Tudo bem? Tudo bem. Alegria tê-la aqui, viu? Obrigada pelo convite. Também conosco meu amigo, querido cirurgião plástico Herbert Gal. Saudades, viu, Herbert? Tudo bem? Eliana, é um grande prazer realmente estar aqui com você e realmente saudade. Também, Fazia claro. tempo que a gente não estava junto no microfone. Nossa, mas né? também a sua agenda, né? A gente sabe o quanto ela é cheia e eu imagino que para administrá-la, claro, tem que ser com um ano de antecedência, como nós fizemos para a sua presença aqui. Muito pelo contrário, para você me convoque que imediatamente estarei a posto. Gente, claro que todo mundo sabe, mas eu quero aqui mandar um beijo para minha querida Paula Gauss, também cantora, apresentadora, linda, maravilhosa, para sua família linda, viu, Herbert? Para todos lá que devem estar nos ouvindo, e dizer que é uma grata satisfação, sobretudo porque a gente sabe que você é um ícone da cirurgia plástica no nosso país. Há quanto tempo já atuando? Então, antes de falar com o estou falando que se a minha família é linda, atua no mínimo igual. Nós que nos encontramos nos shoppings nos domingos, né? Passeando com os filhos, os teus pequenininhos e os meus já bem grandes. Mas eu me formei em 1978, então eu estou completando 35 anos de formado, 4 anos que demorei para me especializar, para mais de 30 anos de especialista. Maravilha, hein? E na família você já tinha alguém médico? Então, Lili, eu sou o único médico da família em todas as gerações. Minha família não tem nenhum médico. Meu pai era engenheiro e realmente na família da Malu, que você conhece bem, claro, da minha mulher, todo mundo era médico. Mas a minha família não tinha médico. Fui o primeiro médico. Até meu pai até assustou quando eu falei que ia fazer medicina. E de artista? Artista? Olha, porque a Paula Gauss é uma artista completa. Eu acho que artista tem um monte de artista frustrado. A Paula é a única artista mesmo. O meu pai era um homem que tocava, apesar de ser engenheiro, tocava qualquer instrumento. O que caísse na mão dele, ele tocava. Ele tinha uma musicalidade incrível. É mesmo? Eu também gosto muito, toco violão, a gente canta, a gente junto e tal. Mas a Paula nasceu procurando onde estava o holofote. Você conhece bem a Paula e ela é um nato, é dela. E com certeza esse sucesso... Não poderia ser outra coisa. Não poderia ser outra coisa, e esse sucesso a gente comemora com ela também. Como é o seu, da sua vida também, pessoal e também profissional. Gente, olha, nós vamos tratar sobre inúmeros assuntos aqui, inclusive porque cresce a procura por cirurgia plásticas no Brasil. Médicos mantêm protestos contra os planos de saúde e vamos falar sobre a dieta adequada para prevenir e até curar doenças. Porque muitas das doenças que adquirimos durante a vida podem ser causadas pela intoxicação por metais pesados ou outros elementos tóxicos que passam desapercebidos até que a doença se manifeste. Esses problemas podem ser detectados pelo mineralograma, é um palavrão para nós, né? Um exame que dá a medida exata de cada componente no corpo e ajuda na prevenção das doenças. É isso, Roseli? Nossa nutricionista clínica. Exatamente. O mineralograma, ele é um exame, pode ser do cabelo, das estruturas que saem de dentro do organismo, né? Do corpo. Então, ele pode ser o capilar, pode ser do sangue e pode ser o de urina. Para cada um, tem uma indicação específica. Que curioso. E aí, tendo posse desses elementos, desses resultados, a gente pode fazer um trabalho de prevenção. A gente estabelece ou um plano de detox, que é desintoxicar o organismo desses elementos, ou fazer prevenção, né? E acompanhamento, porque às vezes a pessoa tem uma exposição inevitável a um determinado elemento. Me dá um exemplo. Profissionais, por exemplo, né, que têm exposição inevitável a determinados elementos tóxicos, então se faz um acompanhamento que vai prevenir a intoxicação dele, né? Quer se ver ele só? tem uma profissão, por exemplo, e tem a exposição, então ele vou dar um pode exemplo. se proteger.
todo mundo vai e sabe, cabeleireiro, né? Ninguém nasce naturalmente loira, né? Assim, pelo menos a maioria, viu, doutor Herbert? Não nasce naturalmente loira. Nasce linda, mas loira nem sempre. Loira a gente transforma. O próprio profissional, o cabeleireiro, ele, quando em contato com os produtos químicos para nos tornar loiras, por exemplo, eles, por vezes, inalam aquele pó tóxico. É isso que nós estamos falando? Também. Também. Essa é uma das profissões que pode ter exposição a elementos tóxicos. Outra, vamos dar exemplo aí para o pessoal de casa. Pintores, né? Pintores também. Apesar das tintas já terem sido bastante aprimoradas, talvez ainda exista contaminação, riscos de contaminação. Né? O cirurgião plástico tem algum risco? Eventualmente pode até ter, não só o cirurgião plástico, como qualquer médico. Por exemplo, numa sala de cirurgia, eventualmente pode ter escape de alguns gases que, por exemplo, são contraindicados, não é especificamente, mas, por exemplo, durante a gestação, existem alguns anestésicos inalatórios que a mulher não pode inalar, porque pode até tem risco de abortar. Os halogenados, por exemplo. Então, não é especificamente no campo da nutrição, mas é um dano ao organismo. Sem dúvida nenhuma. Ao organismo. E aí, o que é feito depois de detectado esse problema? Isso, detectar... É medicação? Depende da via de quelação que é escolhida. A via de quelação é o mecanismo de tratamento que é utilizado. Os médicos podem utilizar medicamentos, mas nutricionista nós temos a via alimentar nutricional, né, que é ou utilizando alimentos que têm substâncias que vão quelar esses elementos. Quelar é grudar no elemento e arrastá-lo para fora, né, do organismo. Ou nutrientes isolados. A gente elabora nutriconcentrados. Também dá para contar com o apoio de fitoterápicos, né, uma tintura de coentro, de alho selvagem. Então, são alternativas que a gente vai utilizar de acordo com o elemento que foi detectado. Perfeito. Posso fazer uma pergunta? Deve? Vamos lá, doutor Herbert. Se faz quelação por via endovenosa, através de soro? O que é quelação? Explica para o pessoal em casa. Só médico. A doutora falou, que explica outra vez. A quelação via medicamentosa, o médico faz utilizando o EDTA, que é uma substância que também vai grudar nesses elementos e vai fazer esse arraste dele para fora via renal. Né? Então, eles serão eliminados pela urina. Existem alguns médicos que fazem quelação por via endovenosa, com soro, que é aplicado um soro, né? E esse soro, então, tem medicamentos que vão fazer essa eliminação desses radicais não desejados, não é isso? Desses elementos. Agora, a quelação, ela precisa ser feita, essa quelação via medicamentosa, ela precisa ser feita pelo médico porque tem que acompanhar a bioquímica, né? Tem que fazer alguns exames, porque tem um desgaste para o rim. Geralmente, ela é utilizada em casos de intoxicação aguda, né? A pessoa ela foi exposta a uma grande quantidade de elemento tóxico. Esses elementos ainda estão circulando no sangue, né? Então, utiliza essa alternativa para poder fazer essa quelação medicamentosa. Alguns anos atrás, esse exame do cabelo se fazia só nos Estados Unidos. Exato. Ainda é feito só lá ou se faz aqui? A gente já faz aqui no Brasil, em Campinas. Você mandava, né, o cabelo para os Estados Unidos? Demorava um tempão. Olha só como avançamos, hein? Já tem aqui o laboratório Biominerais, em Campinas. Ali uma tabela que a gente está mostrando? Isso. É uma tabela. Isso daí são resultados, né? Vem nessa tabela. Do laboratório Biominerais, ela é um pouco diferente, mas o básico é isso daí mesmo. Agora, o cabelo pigmentado, como é o meu caso, ele dá alguma alteração natural porque já tem química. E aí, como fazer esse procedimento, entender o que é química? Já existe essa separação na hora da avaliação? Não, geralmente, quando as mulheres... Ou é do bulbo do cabelo? Quando as mulheres... a parte que a gente usa é a parte mais próxima da raiz, que é justamente a parte do cabelo que está trazendo informações mais recentes de como está essa composição lá dentro. No caso das mulheres que fazem algum uso de alguma química no cabelo, a gente sugere que tire o cabelo os pelos pubianos.
porque esse sim... Isso, esse daí é livre de contaminação externa. Isso, né? para quem pinta o cabelo. Para quem pinta o cabelo, para quem usa algum shampoo para queda de cabelo, com componente de zinco, por exemplo. O zinco é um elemento essencial, mas ele pode dar em excesso, e esse excesso pode ser externo, não necessariamente de dentro do organismo. Que tipo de sintoma ou de problema pode ter uma pessoa que tem alteração nesse exame? Depende do elemento que ocorreu a contaminação, depende da estrutura onde esse elemento está aderido, né? E ele vai comprometer funções. Então, dependendo da função que ele estiver comprometendo, surgem os sintomas. E aí são vários, né? Eles estão diretamente relacionados aos casos de hipertensão, principalmente o mercúrio, depressão. Depressão? Sim. Olha só. E qual é o que causa? Desencadeia a depressão? Geralmente o mercúrio é bastante prevalente. Aí o mercúrio a gente encontra onde? Nos peixes? Nos peixes grandes, principalmente, nas amálgamas das obturações dentárias. Apesar de não estarem sendo tão utilizadas hoje em dia, né? No passado. Ainda tem a contaminação do passado. Por né? ferro também é muito comum, né? O excedente que também é muito prejudicial para o organismo. Né? E o ferro no alimento, eu estou tentando decodificar e transformar isso no dia a dia, doutor Herbert Gauss, porque o programa Gente que Fala tem esse compromisso de passar a informação e fazer a mudança de hábito e de vida para que possamos ter qualidade no futuro. E quando a gente fala da amálgama, por exemplo, quem tem agora está nos ouvindo, está falando, epa, já... Vou tirar a obturação. Já sou um candidato a um exame como esse. E deve ser mesmo, porque, escuta, doenças como depressão... Eu costumo dizer que todo mundo merece, pelo menos uma vez na vida, fazer um mineralograma. Certo. Capilar. Tá, né? Esse é um exame disponível na rede pública? Não é disponível na rede pública e, a princípio, os planos de saúde não cobrem. Então, o paciente paga do próprio bolso. Isso é uma coisa que eu não entendo também, doutor Herbert. Você sabe o que é... Bom, desculpa. Perdão. Eu acredito que só paga quando ocorre uma contaminação por exposição de uma profissão, assim. Tem alguns casos de acidentes, né? A gente teve recentemente lá na Bahia, em Santo Amaro, a exposição daqueles metais pesados todos que foram doados para poder fazer a pavimentação e as pessoas estão contaminadas com chumbo, com cádmio. Então, nesses casos, eu acredito que talvez um outro órgão ou o sistema público cubra os custos. No geral, não. Mas geral, o que deveria ser para a paciente, prevenção, doutor Herbert? Então, a gente se passa o seguinte, Liliane, a gente vive, infelizmente, num país pobre. O Brasil, por melhor que possa nos parecer, é um país pobre. Ainda. E que tem problemas básicos de saúde. Quer dizer, a gente está em São Paulo, que realmente não representa o Brasil, e nós temos um problema de criança com barriga d'água, nós temos um problema de detecção de uma série de doenças. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser o máximo o dia que a gente chegar e ter a possibilidade do serviço público pagar um mineralograma para saber como que estão aí os seus radicais, como que estão as coisas. Isso, se Deus quiser, a gente vai ver. Agora, a gente ainda vive num país com problemas básicos de saúde que são ainda não solucionados. Quer dizer, para chegar lá ainda vai ter que andar um pouquinho, né? Com certeza. É um exame caro? Custa em torno de R$300. Não é barato. Não é barato para a população geral. Agora, mesmo a gente avaliando problemas básicos, pode estar acontecendo a interferência de elementos tóxicos, por exemplo, no tratamento de uma anemia, porque o elemento tóxico, principalmente os minerais que são tóxicos, eles ocupam na célula lugar de minerais essenciais. Então, às vezes, você adequa a dieta, você conserta a alimentação, ou você faz uma suplementação de um elemento essencial e ele não consegue chegar, ele não consegue agir no sítio de atuação dele, porque tem elementos comprometendo essa ação. Né? Então, assim, é um exame importantíssimo. Né? Claro que, a princípio, o ideal é a gente se prevenir,
né? Quanto antes começar essa prevenção, melhor, principalmente para mulheres que estão pensando em engravidar ou que estão gestantes. Então, procurar não ficar se expondo a fontes contaminantes, porque esses elementos, como o doutor falou, eles atravessam essa membrana placentária e eles podem comprometer seriamente, trazendo danos neurológicos. Tem uma fruta que eu amo, meu filho também ama, que é o tomate. Mas o tomate vive sendo aí a vedete dos elementos da químicos. Por até agrotóxico. Preço, né? Não, esse sem falar... Daí, veneno bolso. Veneno bolso. Boa observação, doutor Herbert. Mas, por vezes, vem o relatório do Ministério da Agricultura dizendo que é um dos alimentos que está no topo da lista dos que recebem o veneno, o agrotóxico. E aí? O agrotóxico, ele tem um componente tóxico, que é o arsênico, que traz graves problemas à saúde, tanto para quem come o alimento, como para quem faz a pulverização, né? Altamente cancerígeno. É veneno, né? Em doses mais elevadas, ele é um veneno fortíssimo. Aí, o ideal é assim, seria, né? O ideal é evitar alimentos contaminados da agricultura convencional, e para o orgânico. E para o orgânico. Que eu também não entendo. Quem puder que eu também não ir para o orgânico. O orgânico, eu entendo lá no interior, que você vai lá na hortinha e traz para a mesa. Agora, perto da minha casa não tem horta. Eu nunca vi. Se tiver, me conta aí que eu vou lá com prazer, porque eu gosto de ver. E aí chega bonitinho lá para eu consumir, eu falo, mas esse orgânico aqui só tem... A dúvida é muito justa. É pertinente? Eu acho que é muito pertinente, porque efetivamente a gente tem que acreditar no que os mercados expõem. Mas, de repente... E tem uma outra coisa. De repente, o alimento orgânico era bem mais feio. Hoje, você viu que ele está ficando mais bonitinho? Tão lindos! Porque como ele não usa agrotóxico, como ele não usa determinadas coisas, ele não desenvolve tanto, ele já não tem aquela coloração. Isso. Ele é mais feinho. O alimento orgânico, ele esteticamente é diferente do alimento não orgânico. Agora, hoje em dia, você já está começando a ter uns orgânicos que fizeram plástico. Mas eu pensei nisso, viu, doutor Herbert? Eu olho assim, eu falei, não é bem assim isso aqui. Ou é fato ou não? Ou é bobagem? Não, exatamente. Quando o solo começa a ser tratado para poder fazer uma agricultura orgânica, as primeiras plantações, como esse solo ainda está sendo preparado, ele ainda está sendo recuperado, geralmente era um solo que estava morto ou contaminado, vai ocorrendo a seleção dessas sementes. Então, as primeiras plantações, elas tendem realmente a ser esteticamente mais desprovida dessa beleza, né, de alimentos. Depois que isso vai sendo aprimorado, essas sementes elas vão sendo selecionadas, vai sendo aprimorado, e a tendência é esse solo ir ficando cada vez mais nutritivo, cada vez mais tratado, e o que traz essa beleza para o alimento orgânico é a qualidade do solo. Tá. Né? Agora, os alimentos orgânicos, eles recebem uma certificação, né, da AO, que é a Associação de Agricultores Orgânicos, e esses alimentos eles são todos certificados. A plantação é certificada, é acompanhada por engenheiros agrônomos. Então, assim, pode ter alguns intrusos aí, de repente, vendendo alimentos que não sejam orgânicos com o título de orgânico, até pode. Mas isso daí a gente encontra em todas as áreas, né? Aquelas infiltrações. Você pode conversar... geralmente é certificado. Você pode conversar aqui com ela, a Sueli Lauton. Roseli, Roseli Lauton, que é a nossa nutricionista clínica. E também com o Dr. Herbert Gauss. Se você estiver comigo agora, meio-dia até a 1 ao vivo. Através do telefone 11 50 81 3782. É o telefone do ouvinte. 50 81 3782. E também por e-mail liliane@tvexito.com.br. Já, gente, nós vamos falar com ela, com a Roseli Lauton, sobre a dieta. Uma dieta aí adequada para prevenir e até curar doenças. Fique ligadinho aí conosco. Porque agora eu quero contar para vocês que o surgimento de novas técnicas e o aumento do número de clínicas fizeram com que a quantidade de cirurgias plásticas aumentassem aí consideravelmente no Brasil. Isso aí tem acontecido nos últimos anos, viu? Por outro lado, isso fez com que surgisse um mercado
paralelo, onde a cirurgia pode ser obtida com facilidade financeira e promoções, como se fosse um procedimento comercial e até simples. Dr. Herbert Gauss, eu já vi, inclusive, salões de cabeleireiros propondo a fazer procedimento estético minimamente invasivo. Eu falei, mas o que é minimamente invasivo, né? Isso realmente é uma coisa que tem acontecido com uma frequência bem maior do que a gente pode imaginar. A cirurgia plástica é uma especialidade médica cirúrgica e que tem que ser encarada e vista como uma especialidade médica e não pode ser simplesmente banalizada a nível de ser oferecida em salão de cabeleireiro. Não que salão de cabeleireiro seja um lugar ruim, mas é um lugar para fazer o cabelo e a unha, não é um lugar para fazer consulta médica. E tão importante quanto você ter um médico com conhecimento, com especialidade, com tirocínio, é você ter um local apropriado para fazer essas cirurgias. Porque toda vez que a gente ouve falar, e não são poucas, de um acidente em cirurgia plástica, você ouve falar fulana de tal na clínica tal, no consultório tal, na clínica tal, no consultório tal. Você não lembra de ter ouvido falar no hospital, no Einstein, no São Luís, no Sírio-Libanês, no Hospital Vila Lobos. É verdade, boa observação. É sempre na clínica tal, em cima do botequim, embaixo do armário. Quer dizer, por quê? Porque, efetivamente, Liliane, é mais fácil enganar mulher com vaidade do que criança. Com doce. É fácil. Você promete... A mulher sensível, engravidou, o corpo piorou, o marido não sei o que lá. O primeiro bonitão que chegar e falar uma palavra legal, ela acredita. É isso mesmo. Entendeu? Então, é muito fácil. E daí, o que faz? A mulher não tinha dinheiro para operar, porque o dinheiro era um fator limitante. Daí começa, mas você paga 48 de 223. Ela começa já a tirar o dinheiro da feira, do supermercado, do troço e tal, porque daí ela pode. E, obviamente, não se faz milagre em nada. A gente tem que duvidar das coisas, não que tudo que o mais caro necessariamente seja o melhor, mas ninguém faz milagre. Dizer, uma coisa que custa 10 não pode custar 1 no outro lugar. Claro. Uma coisa que custa 10 pode custar talvez 7, 6, mas não pode custar 1. Então, efetivamente, na hora que você junta a ganância, e não digo nem do médico, porque essas clínicas, a maioria, são de empresários, que não são nem da área médica. É claro que ele tem que contratar... São investidores. Ele tem que contratar o médico, mas, veja bem, o médico foi contratado, ele faz o melhor dele. Tal. Então, realmente, no Brasil cresceu muito. O Brasil é o segundo país do mundo em números absolutos. O primeiro é os Estados Unidos? Só os Estados Unidos. Então, é muito importante que a pessoa que queira se submeter a uma cirurgia não apenas tenha indicação de um bom médico, de um profissional que tenha especialização na área, mas o local onde vai ser feita essa cirurgia é tão importante. Que baratear, eu acho até que... Baratear é obrigação. Eu fico feliz, viu, doutor Herbert Gauss, porque eu entendo que nós avançamos em muitas coisas, o país abriu o crediário, né, para o automóvel, por que não para a realização de um outro sonho, que é você estar bem consigo mesmo. Mas concordo com o doutor Herbert Gauss. A gente tem que entender e ter um parâmetro. Não dá para algo que custa 10 virar 1. Você tem que, no mínimo, suspeitar. Mas o brasileiro, com aquela mania de querer levar vantagem, ele cai nesse engodo, cai pela sensibilidade, pela fragilidade, mas cai também porque é sem vergonha. Há 25 anos atrás, quando nós reeditamos a Clínica de Cirurgia Plástica de São Paulo, que já existia, mas na época capitaneada pelo Dr. Davi Serson Neto, e nós reeditamos a Clínica de Cirurgia Plástica de São Paulo. O meu objetivo era tornar a cirurgia plástica mais acessível às pessoas, porque, como já disse várias vezes o professor Ivo Pitangui, o sofrimento do rico e do pobre é o mesmo frente a uma deformidade estética. Claro. O que a minha filha sofre por ter um peito grande ou um nariz grande, a filha daquela pessoa mais simples sofre a mesma coisa. Exatamente. Então, não seria justo você ter uma especialidade elitizada. Então, por exemplo, o meu objetivo, há 25 anos atrás,
foi levar a cirurgia plástica o mais perto possível das pessoas. Agora, sem banalizar e sem economizar nas coisas que são primordiais, que são caras. E que são caras, que é a segurança. Então, não adianta. Não dá para fechar uma conta de uma cirurgia plástica em 48 parcelas de não sei quanto. Não fecha, essa conta não fecha. Entendi. Alguém está perdendo e pode ter certeza que esse alguém é o paciente. Muito bem. Aí você fica atento e pode fazer as suas perguntas também aqui, participar ao vivo se estiver comigo de 12h a 1h. Ah, Liliane, mas você está doida? Que outro horário que eu estou com você? Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, através da tvexito.com.br. Você pode acessar tvexito.com.br e até lá, não é, o menu dos programas, encontrar o programa Gente que Fala. Aí você vai poder assistir esse e outros programas já realizados e a gente espera com muito carinho. Agora, quem está comigo, 12h a 1h, pode fazer pergunta ao vivo aos profissionais presentes, como o Dr. Herbert Gauss, que é cirurgião plástico, e também a nutricionista, a Roseli Lauton. 5081-3782 é o telefone do ouvinte. Anotou? É São Paulo, hein? É 11, né? Operadora aí, 11 5081-3782. Gente, olha, uma alimentação saudável pode prevenir e até curar não apenas as doenças mais comuns, como gripes, resfriados, mas até doenças consideradas mais perigosas. Porém, é importante lembrar que cada pessoa tem um organismo que pode ter reações diferentes a cada alimento. Por isso, para adotar uma dieta realmente saudável, é preciso antes saber como está o seu organismo. Porque todo mundo fala assim, eu dei o exemplo há pouco, o tomate que virou o vilão, né? Tomate, na vida de qualquer um, era algo saudável, né, doutor Herbert? Falaram assim, vamos comer um tomatinho? Vamos. Deixou de ser. Potássio, né? Potássio, né? Deixou de ser. Agora, como fazer, o leigo que está nos ouvindo, Roseli, fazer essa escolha, visto que o tomate é o vilão, mas há pouco também foi um legume aí que estava... Pimentão, o né? pimentão, enfim, tantos outros. É ficar atento às informações? Isso, ficar atento às informações. E a gente não pode utilizar a informação de que existe presença de metais tóxicos provenientes da contaminação do agrotóxico, dos outros elementos tóxicos, da poluição, enfim, no alimento, e a gente utilizar isso como, às vezes, até como uma desculpa, não vou comer frutas, legumes e verduras porque tem contaminação de metais. Né? E quando esses venenos eles são aplicados na parte externa do alimento, a higienização desse alimento em casa consegue eliminar uma parte desses elementos tóxicos. Então o tomate não fica com tudo? Não fica com tudo. Aquela parte externa, porque geralmente a parte que fica no interior do alimento, que já faz parte da composição desse alimento, infelizmente, não dá para tirar, é o veneno ou o componente que é colocado na semente. Né? Então, é comum na agricultura convencional você comprar uma semente de tomate azul. Né? Então, ela está toda impermeada de substâncias que contêm elementos tóxicos. Então, peraí, essa é uma dica importante. Se eu abrir o tomate... Não. A semente para plantar. Para plantar, ok, tá. Não a semente da fruta. Isso. Entendi. Então, esses elementos tóxicos que são colocados na semente ou são colocados nas substâncias que servem para irrigar esse solo, para irrigar essa plantação, não tem como tirar, porque eles já fazem parte da composição do alimento. Agora, os que são colocados, pulverizados na parte externa, ou, em alguns casos, você tira a casca. Infelizmente, na casca tem a maior concentração de vitaminas, de minerais e de fibras, às vezes. Ou, então, faz o processo de higienização desse alimento e essa película ela é retirada na lavagem do alimento, na hora de higienizar. Aquelas gotinhas lá que a gente usa, que compra, aquelas gotinhas prontas, aquilo lá ajuda em quantos %? Na sua avaliação? Não. Nesse caso, as gotinhas, se for o hipoclorito de sódio, ela é para fazer a descontaminação microbiológica. Ixi, então que são os germes, né? Os micro-organismos que estão ali naquele alimento. Que já é diferente, desculpa, que já é diferente. Por exemplo, você tem uma horta de alface. Daí essa horta é irrigada com uma água que esteja contaminada.
por um micro-organismo, por um coliforme fecal, que é aquele micro-organismo que tem nas fezes. Então, essas gotinhas são para higienizar, não de produtos minerais, de minerais, mas de produtos orgânicos que estejam contaminando aquele alimento. Então, outra dica seria descascar o tomate. Eu não quero tirar o tomate da minha vida. Não, o tomate, ele tem também uma substância que é um excelente antioxidante, que é o licopeno. Né? Então, é o que eu falei. Existe o benefício e o prejuízo. A gente usa porque o benefício dele é maior. Né? A quantidade de licopeno que tem no tomate é altíssima, principalmente se você fizer esse tomate refogadinho, se fizer na forma de um molho, combinar com azeite, combinar com óleo para poder melhorar a absorção desse nutriente. E ele, inclusive, vai ajudar a neutralizar boa parte dos estragos causados pelos elementos tóxicos. Porque o licopeno, ele neutraliza algumas espécies reativas de oxigênio singlet. Então, ele é importante. Então, assim, às vezes, é o mesmo caso dos médicos, né? Os medicamentos têm vários efeitos colaterais, mas o benefício de tratar essa doença supera os efeitos indesejáveis, então o médico prescreve. No caso da alimentação também, como não é todo mundo que tem acesso a alimento orgânico, então a gente vai fazer esse mesmo... Porque tem que ter um jogo de cintura. Porque, independente disso, a população precisa aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras. E dos cereais integrais. Isso é fundamental. E diminuir da farinha branca. Isso é fundamental. Agora eu virei inimiga da farinha branca. É por uma questão essencial. O doutor Heber contou comigo, falou que está mais magrinha, Lilian. Aí tá não. Gostou, né, doutor Heber? Estou ficando uma coroinha. Doutor Heber, estou ficando uma coroinha enxuta. Muito. Fala sério. Doutor Heber me conhece desde muito tempo. E aí, você sabe que é por conta disso. Porque muito da minha alimentação eliminei a farinha branca. Eu acho que tem uma regra básica, e a doutora tenho certeza que vai concordar comigo. A gente tem que comer um pouco de tudo. A gente não pode comer só uma coisa. Quer dizer, então, tem gente que fica neura, não come... Não. Se a gente tiver uma alimentação variada, uma alimentação balanceada, porque, sem dúvida nenhuma, Liliane, a gente morre pela boca. Sem dúvida nenhuma, a gente morre pela boca. Eu digo isso para você porque você me conhece há muito tempo. E eu emagreci 30 quilos, porque eu precisei emagrecer 30 quilos. Eu precisava emagrecer porque eu estava com meu organismo muito desbalanceado. E, realmente, eu como hoje 1/3 do que eu comia e eu falo barbaridade. Eu vivo com 1/3 do que eu vivia. Quer dizer, é uma coisa que mostra que, realmente, aqueles 2/3 estavam deteriorando o meu organismo. E procurar balancear e ser mais seletivo. E ser mais seletivo. Eu negocio comigo. Eu negocio. Hoje eu quero um sorvetinho, não fico sem, não. Quero um sorvetinho. Mas por que eu vou ter que comer uma macarronada e depois tomar um sorvete? Não. Né? Come um belo prato de salada, depois toma um sorvete. Quer dizer, você vai negociando. Você vai negociando consigo mesmo. Não dá para você achar que o seu organismo é um depósito, né? Que aguenta tudo. Que aguenta tudo, porque não aguenta. E até porque depois que a gente faz 40, né, doutor Herbert, começa o joelho a dizer que ele existe, porque a gente nem nota que ele Daqui a alguns anos você vai sentir isso, quando você fizer 40. Aí ele faz, doutor Herbert é muito elegante. E aí você fala, eu existo, eu tô aqui, viu? Você não deu bola para mim, mas eu existo. E por aí vai. É uma questão de escolha. Agora, o que não pode faltar na alimentação? Porque muitos falam assim, carne vermelha você deve eliminar. Outros falam, não, a carne vermelha tem que ter. E aí, como é que faz? Vou de novo falar a mesma coisa de sempre. Frutas, legumes, verduras, cereais integrais como base da alimentação. As guloseimas, elas podem fazer parte de momentos, não são para compor a sua alimentação do dia a dia. Porque a sua alimentação do dia a dia, é a única forma, o corpo ele precisa de nutrientes. As células precisam funcionar e a matéria-prima que faz as células funcionarem são os nutrientes. Não tem outro jeito, né? Então, os veículos para que esses nutrientes cheguem até as células são os alimentos. Então, não adianta você comer um alimento que não tem os nutrientes.
Né? Você vai comer essas guloseimas todas em excesso, substituindo, às vezes, uma alimentação saudável, não vai chegar dentro do organismo as matérias-primas que ele precisa para Tem outra dúvida também. A minha avó, uma querida, que mulher sabe, ela dizia assim, vai chegar a época, minha filha, eu era bem pequenininha, que vocês vão comer ração igual a bicho. E chegou. Mas né? É mais ou menos isso. Nós estamos igual a bicho. Então, essas barrinhas de cereais, esses outros que a gente acondiciona de uma forma fácil dentro da bolsa, porque todo mundo está corrido, enfim, que vem lá, é a bananinha, não sei o que lá, mas eu falei, mas não é aquela banana do pé também. Quais são as suas considerações para que esses alimentos possam ser considerados, inclusive, bons, excelentes, maravilhosos, mas se por eles também passam produtos químicos e produtos que tem que mantê-los conservados, tem que mantê-los na gôndola. Isso também é uma coisa que me chama a atenção. Com relação a esses alimentos, porque assim, mesmo no grupo das guloseimas, a gente pode dividir em dois, né? As guloseimas que são super prejudiciais, né? E as guloseimas que são menos prejudiciais. Então, elas também ficariam para um momento eventual, para uma situação de emergência. Você carrega uma bananinha na bolsa, ela não vai poder substituir o seu almoço, o seu jantar. Se você fizer isso, o organismo vai sentir, porque ela não é um alimento completo sozinho. Né? E ela está caracterizada num grupo de guloseimas. Agora, fazendo no dia a dia uma alimentação mais saudável, se alimentando de 3 em 3 horas. Então, precisa tomar o café da manhã, é uma refeição extremamente importante para repor o que você gastou durante a noite, porque durante a noite a gente gasta muita energia. Eu estou gastando muito pouco ultimamente, viu? Acho que eu vou dormir em pé. Fazendo regeneração, fazendo restauração. Quando uma pessoa está com um processo tá se recuperando de alguma doença, é durante o sono que ela se recupera, é durante o sono que a gente rejuvenesce, é durante o sono que tudo de bom acontece. Então, a gente gastou muita matéria-prima durante o sono. De manhã, precisa repor isso, precisa repor glicose, não pode faltar glicose no sistema nervoso, ocorre morte neuronal. Então, faz um café da manhã, faz um lanchinho da manhã. Quer uma coisa super fácil de carregar na bolsa e que todo mundo deveria comer pelo menos uma por dia? Maçã. Enrola num guardanapinho de papel mesmo e carrega na bolsa. Ela é resistente, mesmo que ela amasse, ela não vaza, ela não derrama. Então, é um alimento super saudável. Para gengiva. É um alimento saudável, tem bastante substância fitoquímica interessantíssima para a saúde. Enfim, fez o almoço, come primeiro uma boa porção de salada crua. Ah, mas eu como na rua. Gente, procura um restaurante self-service, procura um restaurante que tem bastante salada. Come primeiro uma porção de salada crua e depois você vai para aquilo, de repente, mesmo que seja uma guloseima, o seu corpo já está calçado, digamos assim. Muito bom. Tem uma regrazinha para isso. Quando você chegar lá no restaurante, primeiro você come tudo que você não gosta. Tá. Daí, depois que você comeu tudo que você não gosta, daí você vai comer o que você gosta. Mas daí já passou a fome. Já passou a fome, você vai comer bem menos. É isso, porque quando a gente chega nesse lugar, que tem aquela salada, mas daí tem arroz, feijão, a farofa, tal, não sei o que lá, a gente deixa de lado. Então, primeiro, tudo que a gente não gosta é o que faz bem. Muito bom. E a gente tem que aprender a gostar do que a gente não gosta. Você vai criando você não ensina essa a relação. criança a comer verdura, legumes e tal, a gente tem que aprender também. Então, a gente tem que começar comendo o que a gente não gosta, que normalmente são as coisas mais saudáveis. Gente, olha aí, com o outro índice que chama a atenção no campo das cirurgias plásticas é o aumento, veja você aí, da procura, viu? Por parte de homens e adolescentes, é isso mesmo. De modo geral, os adolescentes procuram corrigir algumas imperfeições do rosto ou colocar silicone nos seios, enquanto os homens buscam, na maioria dos casos, uma aparência mais jovem, porque nós vamos viver mais também, né, doutor Herbert? Não tenha dúvida, Liliane. Há 30 e poucos anos atrás, quando eu me formei em medicina, a expectativa de vida de uma pessoa era 67 anos. Hoje a expectativa está chegando aos 80 anos. Então, a nossa população, como a população do mundo, doutor Herbert está falando, vocês estão me mostrando aqui, o doutor Herbert está falando. Está envelhecendo. Mas continua mostrando você, eu vou falando. Eu acho que o diretor sabe exatamente ou porque eu tenho que fazer muita correção. Eu tenho que fazer. Você está linda.
Vamos lá. E realmente, então, a gente está envelhecendo. Agora, existe isso que você colocou, esse textozinho é muito interessante, porque, primeiro, o homem procura mais cirurgia plástica, primeiro porque ele já não é tão estigmatizado como era anos atrás, que o homem que fazia cirurgia plástica não era homem. Então, hoje ele assume mais, ele quer fazer, quer melhorar, até porque a mulher cobra dele, da mesma forma que o homem quer a mulher bonitona. A mulher hoje sai, tem trabalho, passeia, conhece outros homens e compara os seus companheiros com os outros homens. Então, é bom nós homens ficarmos espertos, que as mulheres estão espertas. Agora, o que mais realmente traz indignação é o número de adolescentes procurando cirurgia plástica ou procurando consultório de cirurgião plástico. Nós estamos falando de que faixa etária? Adolescente de 18? Não, adolescente de 12? 14 a 17 anos. Depois de 18 já está grandinho, tá? Isso tem duas razões principais. A primeira é que as meninas veem suas mães indo ao consultório e querem ir também. Então, ela vem a mãe fazendo botox, vem a mãe botando peito, tirando isso, tal, não sei o que lá, e acaba fazendo, querendo fazer também. Por outro lado, hoje em dia, existe uma liberação geral. É muito mais fácil para os pais dizerem sim do que dizer não. Então, você vê menina, minha mãe vai fazer botox, eu quero fazer também. Vai dormir. Quer dizer, uma menina de 16 anos querendo fazer. Eu estou gordinho, quero fazer lipo. Como se lipo fosse o processo de emagrecimento. Então, é uma cultura que vai tendo... É a Patricinha de Beverly Hills, sabe? Isso. Quer dizer, aquele negócio. Quer dizer, vê a mãe fazendo, quer fazer também. E obviamente, se você der abertura, e no fim você está fazendo um monte de coisa que não pode fazer. Então, acho que é muito importante. E eu digo para você o seguinte, existe procura, mas os cirurgiões plásticos que eu conheço, ninguém brinca nessa área, não. Já fala para a moçada, já enquadra, você está entendendo? Agora, é claro que sai procurando e, de repente, encontra. Né? Agora, doutor Herbert, o que é legal é que a orelha de abano é possível fazer. Não, existem cirurgias que você tem que fazer nariz. Até na primeira infância. Nariz, em que momento se pode fazer uma cirurgia de correção de nariz? Tudo que pode levar a problemas, por exemplo, de comportamento emocionais, você deve operar. Por exemplo, uma criança que tem uma orelhinha abano, você deve operar antes da idade escolar, senão ela vai ter apelido na escola. É isso mesmo, é fato. Uma menina de 15, 16 anos que tem um nariz muito feio, você pode operar. O que tem um seio muito grande, você também pode operar. Nós estamos falando de cirurgias, obviamente, que tenha, vamos dizer, o objetivo unicamente estético, mas existem cirurgias como o nariz, como uma orelha, como uma mama grande, queixo, e como queixo, como algumas coisas que devem ser feitas na idade até pré-escolar ou na adolescência, para que a criança ou o garoto ou adolescente não venha carregar um trauma. Com certeza, porque também nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Né? Há de se entender e ter esse bom senso, que, aliás, é uma palavra que está ficando em desuso. Parece que o povo está esquecendo bom senso em detrimento de dinheiro, né? De oportunidade bom ou de modismo. Tudo, né? Porque a questão aplica o bom senso. Não é isso, doutor Herbert? E graças a Deus a gente tem profissionais como o senhor. Não, sem dúvida nenhuma. E é muito importante que os pais entendam isso. Que os pais, porque muitas vezes a mãe chega para o médico e fala, doutor, mas ela quer fazer, faz. Não é assim, não. As coisas têm que ser muito bem indicadas, muito bem orientadas, porque, por menor que seja um procedimento médico, esse procedimento envolve um risco, envolve implicações que não é uma coisa como você simplesmente não fazer nada. 50813782 é o telefone do ouvinte, 50813782. Você pode ligar, você pode participar. Lembrando que nós estamos aqui, não é, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, ao vivo, simultaneamente, pela Rádio Trianon 740 AM e também pela tvexito.com.br, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Participa comigo também ele, que é cirurgião plástico, o doutor Nelson Letísio, que vai falar sobre cicatrizes pós-cirurgias plásticas. Como vai, doutor Nelson? Tudo bom, Liliane? Como é que você está? Eu vou muito bem, obrigada. Graças a Deus, tudo em ordem. Doutor Nelson, quais os cuidados aí que o paciente deve ter com relação às cicatrizes após a cirurgia plástica? Veja, Liliane, atualmente a gente está com umas drogas interessantes. A parte bioquímica da coisa está mudando bastante. Não sei se você já ouviu falar de uma medicação que chama Oliolá.
é um extrato de hidroxitirosol, a 3%. Ele é um polifenol extremamente antioxidante. Ele é mais antioxidante que a vitamina E, que a vitamina C, uma série de coisas. E o que você consegue? Você consegue aumentar a vida cronológica do fibroblasto e você duplica a população de células após a inoculação dos fibroblastos no meio contendo hidroxitirosol. Conclusão, ele faz com que a proliferação de células do derma seja muito mais rápida, seja mais eficaz. Então, a gente está tendo algumas medicações muito importantes. Tá. O ômega 3, por exemplo, que é o óleo de peixe, ele modula o processo anti-inflamatório. E você tem uma outra medicação que se chama piquenogenol, que é um filtro solar vioral. Olha. Então, é muito interessante, Liliane. Agora, quais os cuidados que as pessoas devem ter com o problema da cicatriz hipertrófica ou queloidiana? Isso. Quem tem tendência à cicatriz hipertrófica tem que tomar um cuidado extremo. Porque a cirurgia que ele fizer, provavelmente ele vai ser levado a uma cicatriz hipertrófica ou uma cicatriz queloidiana. Então, é isso que nós temos tentado estudar. Tem um colega nosso de Goiânia, o Dr. Nelson Piccolo, ele trabalha muito com queimado. Ele está fazendo um trabalho, nós estamos fazendo uma extensão do trabalho dele aqui na nossa clínica, que é a injeção de gordura embaixo da cicatriz queloidiana. Nossa! Entende? Que é uma coisa muito interessante, porque a gordura tem célula-tronco mesenquimal. Ela vai modular essa hiperprodução de colágeno pelo fibroblasto. Porque o que é a cicatrização? O fibroblasto ele fica maluco, então ele começa a produzir muito colágeno. Certo. E manja aquele joguinho de palito que a gente jogava para tirar o palitinho preto? Quando a gente faz aquele feixe na mão, antes de soltar, aquilo é a cicatriz normal. As fibras colágenas, elas vão se alinhando e vai fazendo a fibra colágeno, vai fazendo a cicatrização. De repente você solta, ele fica aquele emaranhado, não fica? Fica. Aquilo é o queloide. Tá. Então o fibroblasto fica maluco e as fibras colágenas elas vão se depositando todas irregulares e exacerbadas e aquilo é um crescer, porque é uma produção e reabsorção de colágeno. Até que a maturação da cicatriz, que se dá em torno de 6 a 8 meses, se estabiliza. Certo. Então é comum nós fazermos cicatrizes que ficam bonitas, que você faz com pontos intradérmicos, cola por fora, uma série de coisas, fica aquele risquinho. 2 meses depois a cicatriz começa a levantar. Você fala, não acredito, ela vai fazer hipertrófica. Agora o processo de cicatrização varia de uma pessoa para outra? Totalmente, Liliane. É muito genético dependente. Isso é uma tendência pessoal do paciente, entende? E faz mesmo, Liliane, é complicado. Então, a gente tem uma série de coisas, beta-terapia, malha aquelas placas de silicone que a gente coloca por cima. E uma coisa muito interessante que nós estamos usando agora também é o óleo de framboesa, que ele é rico em ômega 3 e ômega 6. É uma coisinha que se passa junto com nanosferas de ácido hialurônico, que aumenta a hidratação. Aumentando a hidratação, você faz que a matriz extracelular a matriz frouxa extracelular melhora a permeabilidade dos eletrólitos. Então, saem os catabólitos e entram os nutrientes com melhor facilidade. Então, nossa, minha cabeça está muito voltada para a bioquímica. E, olha, é um mundo, Liliane, que você não acredita que a gente tem que aprender. Que bom, doutor Nelson Letísio, que participa conosco sempre às quartas-feiras. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção mais uma vez. Um grande beijo. Um beijo para você. Espero ter colaborado com alguma coisinha. Com certeza. Você está sempre de ponta aí fazendo, e manda um abração pro colega que está aí do lado, o Herbert, que a gente se conhece há pelo menos uns 20 anos, né, Herbert? Nelson, é um prazer te ouvir. Você que é além de ser um grande médico, um dos especialistas mais conceituados de São Paulo, é um gentleman. Um grande abraço, foi um prazer te ouvir. Um beijão, Herbert, saúde e paz para todos nós, né, Liliane? Um beijo, querido. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção mais uma vez. Porque também é um risco que o cirurgião corre. Porque, de repente, se a cicatrização não corresponde, você pode fazer o melhor trabalho, não é? De esculpir nessa pessoa que o resultado compromete. Esse é o grande, é o calcanhar de Aquiles da cirurgia plástica. Porque, efetivamente, como o doutor Nelson bem colocou, é uma coisa do organismo de cada um.
Não adianta você fazer a coisa mais caprichada possível, imaginária, com pinças especiais, com fios especiais, entendeu? Se o organismo não colabora. Às vezes a gente vê uma pessoa que sofreu um acidente numa estrada e foi atendido num pronto-socorro qualquer de uma cidade com cicatrização perfeita. E outros que foram atendidos nas melhores clínicas já com cicatrizes não tão perfeitas. Como é que a gente descobre que a gente tem queloide? Quando a gente corta? Veja bem, primeiro que o queloide não necessariamente dá em qualquer parte do... Você pode ter numa determinada parte do corpo o queloide e em outra parte não ter o queloide. E nem sempre uma pessoa que não tem um queloide no primeiro procedimento não vai ter no segundo procedimento. Existem áreas do corpo em que existe mais propensão e, inclusive, varia muito também da idade da pessoa. Olha. As pessoas mais jovens, em que tem o organismo o organismo mais jovem tem mais propensão a formar queloide, quer dizer, nos jovens as cicatrizações de uma forma, nós estamos falando de uma forma geral, e a cicatrização numa menina de 15 anos é diferente do que nessa mesma mulher quando ela tiver 60 anos. Olha só, e não tem como evitar, né, doutor Nelson? O doutor Letício colocou bem essas coisas novas que estão acontecendo. Evitar não tem. A gente tem como, hoje em dia, na hora que você se depara com o queloide ou com a cicatriz hipertrófica, existem essa gama de possibilidades que muito bem o doutor Nelson Letício colocou. Vamos para a hora e vez do ouvinte? Vamos aí, Marcelo, me ajuda, que eu quero já dar hora e vez a vocês, porque já estamos caminhando para quase o término do nosso programa. O doutor Herbert falou muito bem que é a questão do homem, né, hoje se cuidando, graças a Deus, assumidamente, porque é o ser humano, não é o sexo. Não é? Você não pode avaliar a condição sexual de uma pessoa através dos cuidados que ela tem consigo mesma. Que bom que tenha, que bom que cresça, não é? Porque isso é um direito que todos nós temos e devemos usar e abusar, inclusive, da indústria cosmetológica, da cirurgia plástica. Agora, muito se incomoda na mulher é a face, me parece, e o Dr. Herbert vai poder me corrigir. Quer dizer, passado dos anos, a pálpebra, esse contorno aqui, no homem também? Sem dúvida nenhuma, no homem também. O que se passa é que, infelizmente, a pele da mulher é uma pele mais fina, mais delicada, uma pele que está mais sujeita ao tempo e às intempéries do tempo. O homem tem uma pele de derme mais grossa, quer dizer, a princípio, o homem envelhece menos do que a mulher em função da próxima vez eu vou ficar na fila dos moços. Da grossura da pele. Então, você vê que o sol, que vamos dizer, de uma certa forma, todas as coisas que acontecem influenciam muito mais a pele da mulher do que a pele do homem. Então, a mulher, de uma forma geral, a pele sofre mais do que do homem, mas existe a preocupação em ambos os sexos. Como sempre, né? Como sempre. E tem uma coisa que você falou e que me veio à cabeça, Liliane. Por definição, saúde, por definição da Organização Mundial de Saúde, saúde é bem-estar físico e psíquico. Não adianta você estar com o teu rim funcionando bem, com o teu fígado funcionando bem, com o teu coração, se a tua cabeça não está boa. E, de repente, os problemas estéticos, as alterações estéticas, fazem com que a pessoa efetivamente não ache que o externo não está igual ao interno. E a cirurgia plástica, hoje, que eu particularmente não diferencio mais entre estética e reparadora, porque não existe. Melhorar é melhorar, tá certo? De repente, a cirurgia plástica é a possibilidade que a pessoa tem de equilibrar o exterior com o interior. Muito bem. Agora, doutor, se eu faço uma cirurgia a cada década, eu agrido menos ou qual deve ser aquela cirurgia que eu também me causa espanto? As pessoas que adiam, aí depois aparece com 40 anos a menos. Eu fico imaginando, será que não seria possível ir fazendo isso paulatinamente? Qual é a sua leitura? Eu acho que em termos de, por exemplo, de rejuvenescimento facial, é muito mais indicado você fazer uma cirurgia pequena do que esperar para fazer uma grande cirurgia. Certo. Então, na hora que você tem uma pálpebra caída, você opera a pálpebra. Na hora que você está com o pescoço já fazendo aquele papinho, aquelas rugas indesejadas, você faz o pescoço. Então, você consegue fazer pequenas cirurgias que agridem menos o organismo, cirurgias que podem ser feitas com anestesias mais superficiais e que, obviamente, vão implicar em risco menor,
você vai fazendo, do que esperar. É que nem se você mantiver o corte do teu cabelo sempre naquele... Ninguém vai achar que você cortou o cabelo. Você sempre vai tirando as pontinhas, vai fazendo. Então, acho que na estética também. De repente, você vê a pessoa, ela chega com aquela cara de espantalho, né? Quer dizer, não, tem gente que você não reconhece. Você fala assim, quem é, né? Muito bem, olha, o Jaime de Jardim Bonfilioli, para Roseli Lauton, a nossa nutricionista, já haveria uma efetiva comprovação científica de que os alimentos transgênicos não são nocivos à saúde? Não temos. Não temos, até porque é uma prática recente e para se comprovar esses riscos, nós precisaríamos consumir esse alimento por um longo período. Entendi. O Orlando, lá de Cotia, Dr. Herbert Gauss, em uma intervenção plástica mais radical, será necessário o acompanhamento de um psiquiatra ou um psicólogo? Depende, sobre Michael Jackson, lembra? Não, efetivamente não. O cirurgião plástico tem que, durante a consulta, durante as conversas que ele tem com o paciente antes do procedimento cirúrgico, ele tem que procurar entender exatamente o que a pessoa quer, o que a pessoa busca e eventualmente, até contraindicar determinada cirurgia, se for o caso. Quer dizer, então, a cirurgia plástica não resolve o problema da vida da pessoa, não resolve os problemas externos, os problemas causados por outros. Então, eu acho que se eu me defrontar com um paciente que, para operar, eu tenho que chamar um psiquiatra ou um psicólogo, eu vou esperar um pouquinho para fazer essa cirurgia. A Cidinha, lá da Lapa, Roseli Lauton, existem alimentos que podem ajudar o funcionamento aí do fígado, e quais seriam eles? Os alimentos que ajudariam no funcionamento do fígado seriam os alimentos ricos em vitamina A, que é um nutriente importante para o fígado. Agora, ajudariam no funcionamento relacionado a que situação? Né? Qual é a condição, se existe uma doença, qual é essa doença e funcionaria melhor em que condição? Né? É para tratamento, mas tratamento de que situação? De modo geral, os alimentos ricos em gorduras boas e principalmente os que sejam pobres em gorduras saturadas, né? Principalmente a gordura trans, que ela se armazena no fígado, podendo levar aí uma esteatose, futuramente uma cirrose e até a morte por cirrose não alcoólica, né? Em algumas pessoas que deixam essa situação se agravar. Que coisa, hein? O Jaime, ainda do Jardim Bonfilioli, doutor Herbert, são grandes os riscos de choque anafilático em procedimentos de lipoaspiração? Primeiro, vamos tentar explicar rapidinho o que é um choque anafilático. Seria uma reação não desejada, uma reação adversa a alguma substância que é injetada ou ingerida. Por exemplo, você pode ter um choque anafilático pela picada de um inseto, de uma abelha, por exemplo, pode provocar um choque anafilático ou pela injeção de um medicamento. Então, isso volta exatamente no ponto anterior. Se você estiver num hospital que tenha recursos, com equipe preparada, porque também não adianta ter recurso, eu não piloto um Boeing, não adianta eu estar na cabine de um Boeing. Então, se você estiver num hospital com pessoas preparadas, frente a um choque anafilático, a uma anafilaxia, o anestesista ou a equipe médica vai saber exatamente o que proceder para reverter. Quer dizer, um choque anafilático é totalmente reversível quando se tem conhecimento, tem um equipamento, material e medicamentos para isso, tá certo? Então, não é comum, mas pode acontecer. E, em acontecendo, estando num local apropriado, isso é revertido sem nenhum problema. Muito bem. Olha, aqui você pode, inclusive, assistir a esse e outros programas já realizados através da tvexito.com.br. Agradecer muitíssimo a participação do Dr. Herbert Gauss, por seu carinho, sua atenção mais uma vez aqui conosco, viu, Dr. Herbert? Eu não tenho palavras para dizer da minha satisfação e do meu prazer. Muito obrigado. Também a nutricionista que esteve conosco, que nos ensinou bastante, a Roseli Lauton. Muito obrigada pela participação. Obrigada a todos, obrigada aos ouvintes. Só complementando rapidamente uma pergunta. A primeira pergunta, talvez tenha ocorrido uma confusão. Os alimentos transgênicos, eles são diferentes dos alimentos que contêm agrotóxico. Tá. Como o assunto era agrotóxico, em relação aos agrotóxicos, já existem, sim, claro, comprovações científicas dos prejuízos que a presença de agrotóxicos podem causar para o organismo. E em relação aos transgênicos, existem fortes evidências de
que os riscos também são aumentados, tanto para a saúde quanto para o impacto ecológico. Muito bem, mas transgênico também eu fico com o pé atrás. Eles se apresentam tão bonitinhos demais, eu fico olhando, o cara para ser pequenininho tá grande, é muito moderno ainda para minha cabeça, mas vamos que vamos, né? Agradecer também seu carinho, a sua audiência, lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raiala Brandão e Pedro Schiavon, Soneildo Neres, na técnica Fernanda Cataldi, Renato Borges, Letícia Lovo, Douglas Dantas e Benê Benê. Um beijo a todos e até o próximo programa.